Bem-vindos, fãs do tabuleiro! Hoje nós vamos explorar um verdadeiro tesouro do xadrez clássico. A épica batalha entre Geller e Max Euwe em Zurique, 1953. Essa partida ela foi reverenciada como uma pérola do torneio, inclusive agraciada com o cobiçado prêmio de beleza. Essa partida, sabe, é um daqueles duelos que transcende o tempo. Então, sem mais delongas, bora mergulhar no tabuleiro e desvendar os segredos desse confronto extraordinário entre esses dois gigantes do xadrez. Tá? Esteja pronto para uma experiência realmente enriquecedora e emocionante. Prepare as suas jogadas, porque hoje é dia de explorarmos os segredos do xadrez. Conduzindo as brancas estavam Geller e de pretas Max Euwe, e a batalha começa com D4, cavalo em F6, C4, E6, cavalo em C3, bispo em B4. Linha teórica seguindo no padrão, brancas jogam E3, seguido de C5 das negras. E nesse momento as brancas já questionam o bispo de B4 com A3, que responde tomando o cavalo e dando cheque. Brancas retomam o peão de B. B6, e aqui as coisas já ficam completamente interessantes, saindo da linha teórica, a gente já vai comentar isso aqui. Branca jogou bispo em D3, pretas bispo em B7 e F3. Nesse momento nós entramos aqui realmente na intrigante jornada da abertura, tá? Onde cada movimento aqui tem o poder de moldar completamente o destino da partida. E de forma nada convencional, você observou que lá no lance sexto, ao invés de jogar cavalo C6, seguindo de roque, que era a linha teórica praticada, as negras jogam B6 e preparam na sequência fianquetando o bispo de casas claras em B7. E essa foi uma escolha aparentemente até pequena, mas ela vai ressoar por todo o tabuleiro, inclusive redesenhando ali o cenário estratégico. E as brancas, diante dessa configuração teoricamente inesperada, elas acabam se vendo em uma verdadeira encruzilhada. Observe que a audácia das pretas em saírem da linha teórica mais praticável aqui fez com que se desencadeasse uma situação bastante peculiar. As brancas, nesse momento, ao não reagirem adequadamente, que seria jogar cavalo em E2, elas vão ser agora desafiadas, porque elas vão ter que investir mais tempo para prepararem E4, e isso vai colocá-las diante de uma fascinante dinâmica do tempo. Exatamente. Tempo no xadrez é algo muito importante. E embora a perda de um tempo possa parecer insignificante, especialmente no pleno desenvolvimento do jogo, tem uma lição bastante importante que a gente tem que absorver aqui. A vantagem branca, nesse contexto, não reside apenas em possuir o direito do primeiro lance, mas sim na flexibilidade de saber se adaptar aos diferentes cenários que se apresentam ao longo da partida. E é nesse jogo sutil de estratégia que a verdadeira arte do xadrez vai se revelar nessa partida. E a partida prossegue assim: cavalo em C6, cavalo em E2, roque das negras, brancas rocaram também, e as negras jogaram cavalo em A5, já de olho no peão debilitado de C4. E4 foi jogado pelas brancas, cavalo em E8 foi jogado pelas negras. Agora, por que será que as negras jogaram cavalo de F em E8? Por qual razão fizeram isso? Exatamente para evitar a cravada incômoda com o bispo em G5. E justamente também elas já estavam prevendo o avanço de peão de F, então elas querem responder a F4 das brancas com F5, bloqueando ali a ala do rei. As brancas, portanto, optaram antes de avançar o peão de F por controlar a casa de F5 nesse momento. Mas por que elas não se deram o trabalho de defender o peão de C? E, segundo a análise, não faria o menor sentido, tá? Uma vez que esse peão já está condenado desde a quinta jogada das brancas, que foi o peão de A3. Ali, esse peão já fica em uma situação bastante debilitada. Então, defendê-lo não faria sentido. A partida prossegue com cavalo em G3, e aí C toma D4. C toma D4,
torre em C8. E ali o ataque já dobrou em cima do peão de C4. F4 foi jogado pelas brancas, cavalo tomou C4. F5, e aí lembra da retirada estratégica do cavalo, pretas jogam F6, bloqueando o avanço desse peão. E as brancas agora vão jogar torre em F4. À medida que as brancas intensificam seu ataque, aumenta a tensão no tabuleiro, né? O último movimento das pretas revela ali uma necessidade premente de conter a ameaça iminente das brancas, né? Por trás desse aparente movimento defensivo que está ali, F6 e tal, reside, na verdade, uma estratégia muito bem calculada, um verdadeiro antídoto bem planejado para combater a investida das brancas. E aí você olha para o tabuleiro e observe a sutileza e a profundidade desse movimento. B5, exclamando grandemente. Com B5, senhores, as pretas reforçam a posição do seu cavalo em C4, enquanto dão lugar para sua dama em B6. E o mais intrigante é que, apesar de tudo isso, ainda prevalece a impressão de que essas manobras não vão chegar a tempo debaixo do tic-tac do relógio. Mas observa só, a partida continua com torre em H4 jogada pelas brancas, e aí dama B6, e fica nítida a beleza dessa manobra. Veja que B5 deu lugar para a dama chegar exatamente na casa aqui. Crava esse peão, de olho no rei que está em G1, preparando altos golpes aqui, se as brancas não se cuidarem. E com dama D6, as brancas respondem com peão em E5. Não adiantaria tirar o bispo para manter a dama na defesa, porque atar a dama branca na defesa desse peão de D anularia qualquer intenção de transladá-la para a coluna de H, então ela não poderia ficar presa na defesa. Então veja que as brancas avançam o peão para E5, defendendo o peão que está em D4 com sua torre. Simplesmente fantástica também a manobra de guerra, enxergando o que está acontecendo ali. E aí, diante de E5, olha que sacada, aproveitando o tema da cravada, ele retoma o peão de E5 com o cavalo, que não pode ser retomado porque está cravado pela dama, peão de D5, o peão de D4, digo, e aí F toma E6, cavalo toma D3, dama retoma D3. E aqui nós estamos já desenhando-se todo o trabalho estratégico de Euler. Nesse momento, dama toma em E6. Cada um dos movimentos das brancas requer cálculo preciso daqui por diante, não pode vacilar. E aí o que as brancas fazem? Dama toma H7, cheque. Meu irmão, nessa posição qualquer um tremeriam, né? As brancas conseguiram penetrar na posição das negras e, de fato, a posição das negras parece novamente ou totalmente crítica. E aí, pretas levam o rei para F7, brancas jogam maldosamente o bispo em H6, só que retirando da manga como um mago das mágicas, Max Euler lança exclamando torre em H8. Senhoras e senhores, você olha para isso e descobre que o lance 16º das negras foi o início de um plano estratégico baseado em contra-ataque, cuja chave principal, senhores, estava planejadamente calculado para esse sacrifício das torre, com a intenção de afastar a dama branca de F2 e com isso já especular no ataque avassalador ao rei das brancas. Não tem outro. Dama toma torre H8. Em resposta, as pretas jogam torre em C2 e ameaçam mate em alguns movimentos, ameaçando torre toma G2 cheque. Rei tem que sair para F1. Dama entraria em C4 cheque. E aí mate no próximo lance. Teria como evitar esse mate? Teria. Os analistas fizeram uma análise que na época não tinha engine, não tinha computador, e a história diz que levaram uma semana estudando a posição, e eles chegaram à conclusão de que a resposta para evitar ou se safar seria peão em D5.
E as brancas dariam cheque em B6, rei em H1, dama entraria em F2, só que agora teria torre em G1, porque o bispo está bloqueado pelo peão. Quando o bispo retomasse o peão, entraria-se com a torre em E4, impedindo a ação do bispo, salvando as brancas. E aí, senhores, não foi o que aconteceu na partida. Vamos voltar aqui ao lance em questão, o lance que foi de fato jogado. E as brancas jogaram torre em C1. Com isso, torre em G2, cheque, rei em F1, forçado, tem que ser o melhor, sair dali. Dama, bola 3, rei em A1, dama em F3 e as brancas abandonam. Uma verdadeira obra de arte, um cálculo estratégico fantástico, onde ele mostrou nervos de aço. E não por acaso essa partida foi reverenciada como uma pérola daquele torneio de Zurique em 1953 e recebeu ali o prêmio de beleza. Realmente uma partida fantástica, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve aí no nosso canal. Eu te espero no próximo vídeo.